Olá, bom dia! Nós estamos com mais um programa Cidade Aberta e hoje nós vamos falar sobre um tema no mínimo palpitante: vacina. Tomar ou não tomar? Levar as crianças ou não levar? Estamos recebendo aqui a enfermeira Paula Cristina Ribeiro, da Vigilância Epidemiológica. Bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente que agradece. E já vou começar logo disparando. Tomar ou não tomar a vacina? Tomar sempre, sempre. Levar as crianças para se vacinarem sempre. Não existe nenhuma sombra de dúvida com relação a isso. As vacinas, elas são benéficas e elas evitam muitas doenças. Doenças, inclusive, que levam a óbito. Então, é primordial levar sempre as crianças para se vacinarem. No caso, nós estamos falando de crianças. O Programa Nacional de Imunização parece que ele tem um número de vacinas que as crianças precisam tomar, né? Isso. O Programa Nacional de Imunização, hoje, o calendário da criança, ele conta com aproximadamente 23 vacinas que estão disponibilizadas no SUS gratuitamente para as crianças, né? São vacinas importantíssimas que vão evitar agravos graves que a criança pode desenvolver. Então, por isso é importante, né? A gente tem 23 vacinas disponíveis e gratuitas. E agora, na contramão disso, as informações que a gente tem é que a cobertura vacinal vem caindo. Como é que justifica um negócio desse? Infelizmente, isso é uma realidade, né? As coberturas vacinais, elas estão caindo. Aqui no município de Varginha não é diferente do restante do Brasil, porque essa queda está acontecendo no país como um todo, e aqui em Varginha também isso está acontecendo. Mas, né, no mesmo tempo que a gente vê que o Ministério da Saúde ele ampliou algumas vacinas que não existiam, por exemplo, vacina de meningite para adolescente, vacina de HPV para adolescentes, né? A segunda dose da vacina de varicela que o Ministério da Saúde ele não ofertava e que agora ele está ofertando, apesar dele ampliar a gama de vacinas, o que a gente tem percebido realmente é uma queda de cobertura, né? A gente acredita que essa queda de cobertura esteja acontecendo porque muitas dessas doenças que a gente considera como imunopreveníveis, hoje elas acontecem numa proporção muito pequena, ou às vezes nem acontecem, né? Então hoje a gente tem poucos casos de sarampo, de coqueluche, né, de poliomielite, que é uma doença extremamente grave e que tem vacina para ela. Então, assim, hoje a gente não tem tantos casos dessa doença. Então, o que a gente acredita? Que as pessoas perderam um pouco o medo dessas doenças. Mas isso é muito ruim, porque a partir do momento que eles perderam o medo, caíram as coberturas vacinais e o que está acontecendo nesse momento? O risco dessas doenças reaparecerem. E no caso, por exemplo, quando a gente fala de doença reaparecer, doença voltando, o sarampo, por exemplo, mata. O sarampo mata, né? Como a gente já tem visto, no Brasil, a gente já estão acontecendo alguns casos de sarampo em Roraima, no Amazonas. Agora foram confirmados casos em São Paulo e no Rio Grande do Sul. O sarampo é uma doença que mata, né? Ela afeta pessoas em qualquer faixa etária, é importante lembrar isso também. Não é uma doença exclusiva da infância, adultos também podem ter sarampo e podem ter casos graves. A gente sabe que o sarampo ele pode matar e que a vacina existe e está disponível em todas as unidades de saúde, tanto para a criança quanto para os adultos, e os pais, infelizmente, não estão levando. Vamos citar um exemplo do nosso município. O ideal é que a cobertura da vacinação, que é a triviral, que é a vacina que protege contra a cachumba, sarampo e a rubéola, o ideal é que ela estivesse em torno de 95%. E no nosso município essa cobertura tem 70%. 70%? Então, significa que nós temos muitas, isso quando a gente levanta dados de criança, né? Uhum. Com certeza, nos adultos a situação deve estar um pouco pior, né? Mas então a solução para esse problema seria o quê? Uma conscientização? Isso é importantíssimo. Os pais, eles precisam se conscientizar, pais ou responsáveis, né? Sim. Eles precisam se conscientizar que levar uma criança a uma unidade de saúde para receber as vacinas próprias daquela idade é uma obrigação.
é um dever dos pais para evitar que essas crianças adoeçam, porque muitas dessas doenças são graves e elas levam a óbito. Então a gente não pode desconsiderar isso em nenhum momento, né? A vacina, ela é um método preventivo mais eficaz para todas essas doenças que existem no calendário: sarampo, coqueluche, cachumba, rubéola, alguns tipos de meningite. Então, é importantíssimo que os pais e responsáveis se conscientizam e cumpram o dever de levar essas crianças a uma unidade de saúde para serem vacinadas. E a preocupação também é porque quando se fala que tem um caso em Roraima, em 2, 3 lugares, se fosse num lugar só, seria fácil, né? Se está espalhando, quer dizer que o risco é maior, inclusive, de chegar aqui. Isso, com certeza. O que a gente observou? Inicialmente, começaram alguns casos no norte do país, a gente observou que já veio para São Paulo, agora no Rio Grande do Sul. Então, os casos, eles já estão dispersos. Quando os casos são mais concentrados, fica mais fácil você fazer uma ação e bloquear uma cadeia de transmissão. Agora, quando os casos já estão mais espalhados, isso significa que, né, no exemplo do sarampo, por exemplo, que é uma doença de fácil transmissão, né? É um vírus que ele pode ser transmitido a uma pessoa pela tosse, pelo espirro, pela fala. Então, o potencial de disseminação dele é muito grande. E a gente já está percebendo isso. Começou no norte do país e essa disseminação do vírus do sarampo, na verdade, ela já está acontecendo. E o risco de disseminar para o país como um todo, ele é muito grande. Se as pessoas não se vacinarem, é muito grande. Perfeito. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a vacina da gripe, que essa também tem problema, né? Sim, infelizmente. Cidade Aberta vai para um rápido intervalo, nós voltamos já. O programa Cidade Aberta já está de volta e hoje nós estamos conversando aqui com a enfermeira Paula Cristina Ribeiro, da Vigilância Epidemiológica aqui de Varginha, e falando sobre as vacinas. Paula, agora vamos falar sobre a vacina da gripe. Essa vacina, ela tem fãs e tem pessoas que são contra radicalmente. Como que é essa situação? A gente observa o seguinte: a vacina de influenza, ela é uma vacina que ela não é distribuída para a população no geral, né? Existem grupos prioritários que o Ministério coloca que têm direito a essa vacina. O que a gente observa é o seguinte: realmente tem pessoas que são adeptas mesmo de se vacinarem todos os anos e outras acham, né, que se elas se vacinarem vai ser pior e elas vão pegar a gripe. Isso não acontece de forma nenhuma. A vacina da gripe, ela é uma vacina segura. É importante que todas as pessoas se vacinem anualmente, porque é feito um estudo todos os anos e a vacina do ano subsequente, por exemplo, a vacina de 2019, ela vai ser feita baseada nos vírus que circularam no ano de 2018. Ou seja, ela já vai ser Ela vai mudar. Isso, por isso é importante as pessoas se vacinarem todos os anos contra a influenza, né? A gente sabe que existem vários vírus, tipos de vírus de influenza, mas os mais graves e que acometem mais a população e que levam a óbito, eles estão na vacina de influenza que a gente tem que se vacinar todos os anos. Vamos dizer assim, eu posso falar que é uma atualização, é por isso que a gente ouve falar, é H1N1, não, é H2N3, não, imagina, de onde está saindo tanto H aí? É por causa disso? Isso, né? Na verdade, a composição da vacina ela é variável. Esse ano, por exemplo, é uma vacina trivalente. Então, a gente tem o influenza A, H1N1, o influenza A, H3N2 e o influenza B. Então, o que aconteceu? Eles fizeram um estudo e o ano passado circulou mais esses tipos de vírus e esperava-se que esse ano também circulassem esses vírus. Então, a vacina foi confeccionada com esses três tipos de vírus para evitar que as pessoas adoeçam, que era a lógica de circularem esses 3 tipos de vírus. E, por exemplo, aqui no município de Varginha, nós tivemos 6 casos positivos para influenza, uma influenza H1N1, né?
2 influenzas H3N2 e os outros eles não conseguiram o laboratório que a gente encaminha, que é a FUNED lá em Belo Horizonte, que é considerado um laboratório padrão ouro. Dias, né? Isso, um laboratório padrão ouro, ele não conseguiu definir qual era aquele subtipo do vírus que aquela pessoa tinha. Né? Mas então a gente vê que realmente H3N2, H1N1 está circulando. Ainda não circulou no nosso município influenza B. Então a vacina, ela está pegando os vírus que estão circulando. Agora, o que a gente ouve falar normalmente, as pessoas, eu não vou tomar porque se eu tomar eu fico gripado. Isso é efeito colateral, não é? Na verdade, esse ficar gripado logo depois de tomar vacina é um mito que muita gente acredita. E não existe esse ficar gripado logo após a pessoa se imunizar. Muitas vezes a pessoa já teve um contato anterior com o vírus da influenza, ela se vacina e acredita, né, que aquele resfriado ou aquela gripe que ela apresentou foi em decorrência da vacina, mas na verdade não foi. O que pode ter acontecido é que ela provavelmente entrou em contato com algum tipo de vírus antes que provocou aquilo nela. Porque a vacina ela leva de 10 a 15 dias para fazer efeito no nosso organismo e produzir anticorpos. Então, é descartada. A pessoa às vezes toma vacina no dia seguinte, nossa, estou gripada, estou mal, foi a vacina. Não, não foi a vacina. Provavelmente foi um contato anterior à vacina. Ou seja, o efeito colateral pode até acontecer, mas é uma coisa passageira. Isso, né? Existem vacinas que realmente elas têm efeito colateral. A gente não pode esquecer do quê? A vacina ela é considerada um medicamento, né? E como todo medicamento tem os seus efeitos colaterais, as vacinas também possuem. Só que o que é importante a gente ter em mente? Que os efeitos colaterais, eles são mínimos, numa proporção pequena, né? Geralmente de uma duração também muito pequena e que eles são mínimos diante do benefício que a vacina pode trazer para qualquer pessoa. Então, esses efeitos colaterais, eles podem acontecer sim, né? Mas a gente sabe que eles são mínimos diante do bem que a vacina pode trazer para aquela pessoa. E no caso específico dessa vacina da gripe, a cobertura vacinal também é pequena? A gente conseguiu, na verdade, atingir a cobertura vacinal aqui em 3 grupos, que são as crianças de 6 meses a menores de 2 anos, os idosos e os professores, né? Essas 3 categorias, a gente já conseguiu atingir uma meta de 90% de cobertura. Infelizmente, as outras não, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos. E é importante a gente frisar que nas crianças de 6 meses a menores de 5 anos, essa cobertura está muito baixa, ela está em 60%. Nossa. Então, isso significa que nós temos um quantitativo de crianças nessa faixa etária que estão susceptíveis a terem influenza. Porque o que a gente observou? Nós temos casos positivos no nosso município, o vírus está circulando e nós temos crianças não vacinadas. Ou seja, tem pai que está negligenciando o direito do filho de não ter essa doença. Justamente, é uma negligência por parte dos pais não levar o filho para se vacinar. É direito da criança se proteger. Agora, eu não consigo deixar de comentar, não entendi os profissionais de saúde não ter atingido a meta. Se quem trabalha... É difícil, né? É até incoerente, né, quando a gente fala nisso, mas infelizmente a cobertura é de 90%, os trabalhadores de saúde estavam em 86%. Estava faltando um pequeno percentual para atingir a cobertura, mas infelizmente alguns ainda não haviam se vacinado. Provavelmente nas próximas campanhas, porque na verdade a gente nota que sempre está tendo campanha, eu vejo sempre falar, olha, posto vai abrir sábado, até domingo chegou a abrir, Isso, né? Chegou. Foram utilizadas várias estratégias para oferecer a oportunidade da população se vacinar. Então, as salas de vacinas foram abertas no sábado, houve intensificação em dias de domingo, teve alguns lugares que teve horário estendido, as unidades de saúde trabalhando até às 21 horas, outras até às 19. Então, a gente fez tudo isso para facilitar, para que as pessoas saíssem do trabalho, porque sempre a gente se preocupa com a questão do trabalho, para oferecer para a população um horário diferencial daquele horário comercial que as salas de vacina estão abertas. Mas, infelizmente, mesmo com todas as estratégias de intensificação vacinal, a gente ainda não conseguiu atingir a meta na maioria dos grupos.
Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos já já. Nós continuamos hoje aqui no programa Cidade Aberta falando sobre a questão das vacinas. A Paula Cristina, enfermeira da Vigilância Epidemiológica, está respondendo as perguntas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Normalmente, a gente chega para vacinar, o que precisa levar? Precisa levar a carteirinha. Aí a gente já não tem a carteirinha de vacinação, os mais novos ainda têm. Não tem uma maneira de deixar isso registrado, porque, por exemplo, particularmente, se eu for hoje a uma sala de vacinação, eu te confesso que eu não sei onde está a minha carteirinha, não vou saber o que eu já tomei. Existe sim, mas é uma coisa que é importante a gente ressaltar. A caderneta de vacina, ela é considerada um documento. Então, é importante que as pessoas guardem esse documento, né? A gente que é profissional de saúde, a gente considera ele como um documento, um lugar seguro, né? À pronta mão, que sempre que você precisar, você sabe onde ele vai estar. Mas para aquelas pessoas que realmente, por algum motivo, extraviou o cartão de vacina ou não conseguiu encontrar, para as pessoas já que tem um pouco mais de idade, as unidades de saúde, elas faziam uma cópia física desse cartão, que a gente chama de cartão espelho. Elas pegavam o cartão de algumas pessoas, né, pelo menos da grande maioria de pessoas, transcreviam para um outro cartão e mantêm isso arquivado nas unidades de saúde. Então, já pessoas com um pouco mais de idade, não, eu perdi meu cartão, o que eu posso fazer? Vai naquela unidade onde você mais se vacinou, e você vai se orientar com o profissional de saúde que você queria ver se existe um cartão espelho seu lá. E aí os profissionais de saúde vão procurar para ver se existe o seu cartão, a cópia do seu cartão arquivada naquela unidade. Agora, para as crianças, né, que estão, as mais novas, que estão se vacinando, já existe um programa de imunização online, onde agora todas as vacinas que são aplicadas, isso hoje já vale tanto para criança quanto adulto, essas vacinas elas são digitadas num programa e você vai ter acesso, né? Eu tenho meu nome, minha data de nascimento, pelo nome da mãe, né? O nome da pessoa, data de nascimento e nome da mãe. Você lança nesse sistema e consegue ter acesso a todas as vacinas que aquela pessoa aplicou, os locais. Então, isso vai facilitar também. É um cartão online. Isso, é um cartão online, né, do CPNI, que a gente chama do Sistema Nacional de Vacinação. Então, já existe isso hoje, que vai facilitar e muito, porque nesse momento, ele está no momento de implantação. Mas a gente pensa no futuro, né? Então, daqui a alguns anos vai acabar esse problema de, eu perdi, não sei que vacinas tomei, o que eu preciso tomar. Por quê? Porque vai ter isso tudo online disponível para a pessoa. É aquela coisa, a tecnologia nesse caso facilita e no caso desse monte de boato da gripe, acaba atrapalhando. Né? Realmente, são os dois lados da tecnologia, né? O fato de ser bom, né, da gente conseguir fazer esse registro de doses e aquelas notícias que, infelizmente, não são inverídicas e que acabam, muitas vezes, contaminando as pessoas e fazendo com que elas não se vacinem. Varginha tem quantas salas de vacinação? Como é que está? Varginha hoje tem 15 pontos de vacinação. Então, existe 15 unidades de saúde que tem sala de vacinas hoje no município de Varginha. E tem todas as vacinas? Isso, todas as vacinas preconizadas pelo Programa Nacional de Imunização. Elas estão disponíveis nessas 15 unidades de saúde, todas as vacinas do calendário básico. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se tem vacina para 15 unidades, é óbvio que deve ter um lugar onde guarda. Se der um pique de energia, uma coisa, como é que faz? Essa vacina não estraga, não? A gente sabe que o programa de imunização do Ministério da Saúde, ele é um programa que existe um controle de qualidade muito grande sobre ele. Então, hoje a gente tem nas unidades de saúde funcionando, que são geladeiras onde se armazenam essas vacinas. Sim. E essas vacinas, elas têm um controle de temperatura muito rigoroso. Então, essas vacinas, elas têm que ser armazenadas entre 2 e 8. Qualquer pessoa pode ir numa unidade de saúde, tem um termômetro, tem mapa de controle de temperatura. E se, por exemplo, acabou a energia, a gente tem que conseguir um motorista, seja sábado, domingo, correr em tempo e tirar todas aquelas vacinas para que elas não percam. Porque se a temperatura da geladeira sobe demais,
aquelas vacinas serão todas descartadas. Descartadas? Descartadas. Elas não podem ser utilizadas. Na dúvida, elas não são utilizadas. Então, ou seja, é extremamente seguro tomar a vacina. Extremamente seguro. O controle de qualidade com relação às vacinas, ele é muito grande mesmo. Então, o que mais nós podemos fazer é sensibilizar pais, adultos, idosos também, que eu acho que deve ter problema. Né? O que a gente tem que pensar é nisso. As vacinas, elas estão disponíveis para criança, adolescentes, adultos e idosos. Então, todos os ciclos de vida, gestantes, puérperas, né? Então, todos os ciclos de vida, eles têm vacinas específicas. E é importante que as pessoas se conscientizem, né? Que elas procurem uma unidade de saúde, procurem seus cartões, ver o que está precisando vacinar, o que não está. Se surgiu alguma dúvida, vai até a unidade de saúde mais próxima da sua casa, para um profissional habilitado fazer uma leitura daquele cartão e fazer as vacinas que são necessárias. Porque é a única maneira que a gente tem de evitar que essas doenças que até então estavam controladas, elas ressurjam com força total. Para a gente encerrar, agosto normalmente tem multivacinação. Está se planejando alguma coisa? Isso, está se planejando sim, né? O Ministério da Saúde faz uma campanha de multivacinação no mês de agosto. Essa campanha ela tem início no dia 6 de agosto até o dia 31. E até o momento o Ministério colocou que o dia D de mobilização nacional, que é naquele sábado onde todas as salas de vacina do Brasil inteiro estão abertas para vacinarem a população, vai ser no dia 18 de agosto. Pode ser que mude, né? A gente até o momento essa é a data. Às vezes pode sofrer alguma alteração, mas vai haver divulgação dessa campanha de multivacinação e a gente vai divulgar em todas as mídias, rádios, jornal do município, sites, cartazes e as próprias unidades de saúde também auxiliam muito na divulgação. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui e já está convidada para quando tivermos a campanha, voltar novamente para bater um papo com a gente. Tá ótimo, voltarei com o maior prazer. O programa Cidade Aberta termina aqui. Nós voltamos na próxima semana. Bom dia.